Olá, muito boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, a depender da hora que vocês me assistem. Eu sou o Lucas Santos e hoje a gente vai falar sobre Nelson Mandela. Então, como dito no vídeo anterior sobre o Apartheid, Nelson Mandela é um herói da África do Sul. Nelson Mandela lutou durante o Apartheid pelo fim da segregação racial naquele país. Nelson Mandela é símbolo de luta por igualdade e justiça racial em todo o mundo. Nelson Mandela nasceu em Mvezo, na África do Sul, no interior da África do Sul, em 1918. Ele foi um advogado, líder rebelde e mais tarde presidente da África do Sul. Ele também foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1923. Nelson Mandela, quando ele tinha 23 anos, ele saiu do interior e foi para a capital da África do Sul, Joanesburgo, trabalhar como advogado. Porém, ele, em 1949, em 1949 começou o regime de segregação racial denominado Apartheid na África do Sul. Apartheid significa segregação. Em Afrikaner, um idioma da África. Idioma branco, inclusive, o Afrikaner. Porém, em 1951, após muito descontentamento da população negra, que era humilhada, que era abusada pela minoria branca, porque na África do Sul haviam 20% de brancos e 80% de população negra. A população branca era extremamente rica, dona de praticamente tudo, e a população negra era pobre, marginalizada e sofria um pesado preconceito desde o final da escravidão. Então, em 1951, Nelson Mandela ele entrou para a Liga Júnior do Congresso da África do Sul. Era uma espécie de comitê estudantil. E ele passou a contestar toda aquela política estatal de preconceito. Pois, como eu disse no outro vídeo, o próprio Estado editou leis que tirava direitos da população negra e dava direitos abusivos aos brancos, como eu disse no outro vídeo, que está no link aqui abaixo. Então, o que acontece? Nelson Mandela, inicialmente, ele partiu para uma onda de protestos pacíficos pelas ruas. Porém, a polícia combateu com violência esses protestos. Inclusive, um dos dias ficou conhecido como Dia do Protesto, onde 69 jovens morreram fuzilados pela polícia da África do Sul. Nelson Mandela não desistiu. Ele partiu então por comícios e pela conscientização dos cidadãos negros. Como advogado, ele pegava causas, inclusive gratuitas, de cidadãos negros e lutava incessantemente nos tribunais para reverter a legislação e os abusos sofridos pela população negra. Inclusive o parlamento da África do Sul tentou na Suprema Corte retirar os direitos de advogado de Nelson Mandela. A partir daí, ele começou a ser preso diversas vezes. Ele era preso, ficava um ano, saía, ficava alguns meses e saía. Ele foi condenado a 9 meses de trabalho forçado. E antes dele sair, ele já era visto como comunista na África do Sul. Simplesmente pelo fato de que ele lutava por igualdade social entre negros e brancos. Ele nunca defendeu a causa comunista, ele nunca defendeu o fim da propriedade privada. Tanto é que mais tarde, quando ele virou presidente da África do Sul, ele não tomou medidas que atentassem contra a propriedade privada, e os críticos dizem, inclusive, que ele fracassou em não ter promovido uma redistribuição de renda mais acentuada na África do Sul. Enfim, após ser preso em diversas ocasiões, ter sofrido 9 meses de trabalho forçado, ele começou a ser fortemente perseguido. Ele começou a ganhar notoriedade e começou a se encontrar com alguns atores, inclusive hollywoodianos, e começou a ter visibilidade mundial. E diversos países
onde havia racismo e preconceito, que existe no mundo até hoje, naquela época não era diferente, e tem muito pouco tempo, começou a surgir um ideal de luta por igualdade racial. Até que Nelson Mandela foi preso por 28 anos. Ele foi encontrado pela CIA, os agentes americanos, eles entraram na África do Sul e em conjunto com o governo da África do Sul, eles procuraram, encontraram e prenderam Nelson Mandela. Porque o mundo vivia um contexto de Guerra Fria e os Estados Unidos tinham muito medo dos ideais de Nelson Mandela, porque ele pregava justiça, igualdade e liberdade. Então o mundo via ele, principalmente os conservadores e capitalistas, como um rebelde comunista. E no contexto de polarização política da Guerra Fria, eles acreditavam que Nelson Mandela livre contribuiria para a Rússia, para a União Soviética, à época, vencer a Guerra Fria, vencer o ideário da Guerra Fria. E os ideais comunistas se espalhassem pelo mundo. Então o governo americano ele tomou frente na perseguição contra Nelson Mandela. Isso veio à tona em 2013, a partir de alguns documentos que foram liberados pelo governo americano. Inclusive, eu vou deixar o link abaixo para quem quiser se aprofundar e consultar. Porém, as ideias de Nelson Mandela não foram apagadas. De dentro do presídio, ele continuou a comandar os movimentos revolucionários. Porém, como muita gente estava morrendo e a violência era muito grande, ele propôs protestos pacíficos, chamado de resistência pacífica, em que ele pediu aos cidadãos que simplesmente deitassem nas ruas, não cumprissem em massa as leis dos brancos e se negassem a não frequentar determinados locais, dentre outras. Nelson Mandela, então, como ele era extremamente perseguido, dentro da cadeia eles proibiram o Nelson Mandela até de ler jornais, porque o governo da África do Sul percebeu que ele continuava a comandar os movimentos. E ele foi para solitária diversas vezes, simplesmente por portar um jornal e ler as notícias do país. Inacreditável, não é? E nem tem tanto tempo assim, hein? Acontece que, em fevereiro de 1989, após 20 anos preso, Nelson Mandela saiu da prisão. Nesse momento, ele segurou a mão de sua esposa, Winnie, e na frente de uma multidão de mais de 100 mil pessoas negras que estavam na frente do presídio esperando ele sair. A partir de aí, Nelson Mandela começou uma onda de discursos, comícios e protestos pacíficos pela África do Sul e pelo mundo. Ele foi para o Marrocos, ele foi para os Estados Unidos e começou a ter uma grande notoriedade. Até porque quando ele foi liberto, já era próximo ao fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim já tinha caído e a comunidade internacional já não tinha mais medo. Tanto é que os governos, a própria ONU, já estava pressionando a África do Sul para libertar o Nelson Mandela e para acabar com o apartheid, porque não fazia mais sentido um sistema tão desigual, tão racista e tão injusto como era a África do Sul. A partir daí, ele já não mais incitava a luta armada, mas sim a conciliação entre negros e brancos para que mudassem as leis e os negros passassem a ter igualdade, retomassem a igualdade civil perante os brancos. Em 1993, após viajar a diversos países, após suas ideias reverberarem pelo mundo todo, Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que é uma honraria extrema para uma pessoa que vai contra um sistema. Um ano seguinte, em 1994, aconteceram as eleições na África do Sul. E Nelson Mandela ganhou disparado as eleições. A partir daí,
ele fez diversas mudanças no país. Ele criou um novo hino nacional, ele criou uma comissão da verdade e reconciliação, muito parecida com a que aconteceu no Brasil pela ditadura militar, só que a comissão da verdade da África do Sul não tinha caráter punitivo, eles só queriam apurar as responsabilidades. E desde o início já estava estabelecido que ninguém seria punido pelos crimes cometidos. Vamos lá. A câmera tinha caído. Então, Nelson Mandela, ele criou uma nova Constituição e acabou de uma vez por todas a injustiça racial na África do Sul. E uma grande crítica é que, como eu já tinha dito anteriormente, é que Nelson Mandela ele não promoveu grandes mudanças sociais, ele não promoveu uma reforma agrária, ele não promoveu uma distribuição de renda acentuada e não mexeu nos benefícios dos ricos e dos milionários da África do Sul. E até hoje na África do Sul a desigualdade social é uma das maiores do mundo. Tem uma população negra extremamente pobre, marginalizada e sem muitas opções. Sem estudo, uma taxa de analfabetismo muito grande, dentre outros. Aos 85 anos, em 2004, Nelson Mandela ele se aposentou de uma vez por todas da política e teve sua última aparição ao público na Copa Mundial de 2010, que foi na África do Sul. E logo mais tarde, em 2013, ele morreu. E o seu funeral teve ampla repercussão mundial e a sua herança, que era de aproximadamente 3 milhões de dólares à época, foi incorporada a uma fundação social, a despeito da briga dos herdeiros, né, que não aceitaram a distribuição, e houve também a contribuição de diversos milionários para esse fundo, que é a Fundação Nelson Mandela, que luta pelos direitos e pela igualdade da população negra e afrodescendentes ao redor do mundo. Então é isso. Como conclusão, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito recente essa história. Essa história ela acabou em 1990, 94 com a eleição de Nelson Mandela. Eu já era vivo na época. Vários de vocês que estão assistindo já eram vivos na época. Isso é muito recente. É muito recente. Não tem nem 20 anos que isso aconteceu. Eu não consigo nem acreditar como que um país inteiro tinha uma legislação totalmente absurda, totalmente inacreditável. Não tem nem palavras para descrever há tão pouco tempo atrás. Isso reforça a nossa ideia de que a gente não pode dar moleza para os discursos de ódio, para os discursos racistas e para as políticas radicais, principalmente de austeridade também. Porque esse tipo de pensamento sempre esteve presente no mundo e pode voltar. Nelson Mandela, ele foi um herói. Mas e se acontecer de novo? Quem vai tomar as causas? Ele venceu essa luta, mas passou 20 anos preso. A própria população já não sabia mais se ele estava vivo ou não. Foi uma vida extremamente dramática e, apesar do heroísmo, não foi fácil a vida de Nelson Mandela. Então que fique esse recado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para novas histórias. Curtem, compartilhem, mande para quem você gosta esse vídeo, que pode ser muito útil, talvez até como uma forma de passatempo, a pessoa adquirir algum conhecimento e ver o que aconteceu no mundo. Porque muita gente sabe da existência de Nelson Mandela, mas não sabe os detalhes, não é mesmo? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!